Vamos, tricolores, mais um vídeo aí pro canal. Finalmente chegou a hora, galera. Chegou a hora da final da Libertadores. Amanhã é um jogo que vai decidir o futuro da nossa história, do nosso time. Então, a ansiedade tá batendo a mil. Pô, parece que foi ontem, que semana passada era o jogo da Sul-Americana. E agora chegou a hora. Chegou a hora. Demorou, mas foi rápido ao mesmo tempo, né? Então, chegou a hora. Vamos partir para tudo para cima dos caras e vamos levar esse caneco, hein? E nessa pegada aí de Libertadores, eu escolhi aí como tema do nosso vídeo de hoje quais os jogadores estarão em alta e quais jogadores estarão em baixa aí no jogo dessa finalíssima, né? Então, fiz uma relação aqui. Vamos começar pelo nosso goleiro Fábio. Cara, Fábio, no meu ponto de vista, é meu ponto de vista, galera. Vocês podem discordar, podem concordar, mas assim, é meu ponto de vista, entendeu? Então, assim, o goleiro Fábio, cara. O goleiro Fábio, pra mim, depois da semifinal contra o Inter, ele não agarrou um vídeo aqui fazendo nenhuma defesa difícil. Então, assim, todas as bolas que foram chutadas aí no canto, pelo canto, sem ser no meio, ele deixou a bola passar. Não sei se ele estava se segurando para não se lesionar, não sei o que aconteceu com o Fábio, mas o Fábio, assim, do meu ponto de vista, não jogou bem. Aquela bola que ele tomou uma cavadinha, aquela ali dava para ele ter pego, pura falta de reflexo, entendeu? Então, assim, do meu ponto de vista, o Fábio não tá indo em alta pro jogo. Mas é um ótimo goleiro, né? Um ótimo goleiro. Vamos confiar no Fábio, que ele tava só fazendo isso pra se segurar, pra não se lesionar. Mas assim, o objetivo desse vídeo aqui é fazer análise do que os jogadores fizeram até o jogo da final e avaliar se eles vão chegar em alta ou vão chegar em baixa. Então, assim, pelo que o Fábio fez nos jogos anteriores, pra mim ele vai em baixa. Nino. Nino se lesionou, né, no jogo, no treino da seleção, e depois dessa lesão que ele teve, ele não fez nenhum jogo que a gente tenha visto, só treinos mesmo. Então, assim, pra mim o Nino é uma incógnita, então não tem como dizer se ele vai em alta ou vai em baixa. Eu acredito que, né, um jogador que sai de lesão, ele não joga muito bem, a realidade é essa. Mas, do meu ponto de vista aqui, eu vou botar como incógnita, nem bom nem ruim, porque a gente não tem como avaliar. O próximo jogador aqui, Samuel Xavier. Então, Samuel Xavier tem feito partidas assim consistentes, mas assim, pelo que Samuel Xavier já fez em outros jogos, que decidiu jogos, ele tá daquele jeito, né? Tá daquele jeito, um jogador que não compromete, mas também não tem feito a diferença nos jogos. Então, assim, pra mim, Samuel Xavier ele não deve brilhar nem comprometer. Então, também é um jogador que não tá nem alto nem baixo, tá ali no meio termo, né? Marcel 12. Marcel 12, cara. Vocês viram o jogo do Marcelo. Marcelo, assim, tem feito partidas que ele oscila no próprio jogo. Dentro do próprio jogo ele faz um primeiro tempo péssimo, depois faz um segundo tempo grandioso. Então, assim, por se tratar de final, eu acho que o Marcelo deve desequilibrar a partida, deve fazer uma excelente partida, mas assim, se for considerar, né, pelo retrospecto aí dos jogos anteriores, dos últimos jogos, o Marcelo vai oscilar. Vai oscilar entre boas jogadas e jogadas não tão boas. Espero que nas jogadas ruins ele não surja nenhuma oportunidade de gol para o adversário, né? Então vamos lá. Próximo jogador aqui. Vamos falar do Martinelli. Não sei se o Martinelli vai começar jogando, se não vai, mas a minha avaliação do Martinelli também é aquilo. O Martinelli você já sabe, né, pessoal? O Martinelli ele tem lampejos, ele dá umas assistências assim que às vezes a gente até fala, pô, foi o Martinelli que fez isso. E às vezes ele fica lá na dele lá, você não vê muito ele, às vezes ele também não é muito combativo. O Martinelli aí, eu não sei qual foi o jogo que ele cabeceou lá junto com o cara lá e fizeram o gol, o adversário fez o gol, então assim, Martinelli também, não sei, também pra mim um jogador assim que vai estar ali nem tão bom, nem tão ruim. Vai ser um jogador intermediário também, se caso ele entre no jogo ou comece jogando, né? Felipe Melo. Felipe Melo, pessoal, ninguém nunca sabe o que se esperar do Felipe Melo, né? Felipe Melo é um ótimo cabeceador defensivo, defende muito bem nas bolas aéreas ali quando vai dentro da área.
Mas se tiver qualquer contra-ataque do adversário, pode representar um grande perigo aí para o nosso time e para o desempenho do jogador, né? Então, o Felipe Melo também, assim, não tem como avaliar o cara porque às vezes ele joga bem, às vezes ele joga mal, assim, não tem como dizer. Então, um jogador intermediário que a gente vai torcer para fazer uma excelente partida, né? André. André também é outro, né, cara? A gente fala muito do André, que o André é um excelente jogador, mas eu acho que o André peca demais, assim, na confiança dele, cara. Ele, pô, fica todo confiante no último jogo que ele... último lance que ele protagonizou, que foi o gol adversário, ele ficou olhando pra bola, aí ficou marcando, cobrando posicionamento dos jogadores do Fluminense, e quando vê ele se distraiu, o jogador conseguiu, do adversário conseguiu vencer nele na bola aérea e fizeram o gol. Então, assim, não dá muito bem para dizer o que vai ser do André. Se ele jogar com vontade e jogar com atenção, com certeza vai fazer uma excelente partida, mas se ele ficar com essa autoconfiança dele, pode ser que ele comprometa, como já comprometeu em alguns jogos aí. Então, assim, o André, para mim, a julgar pelo que ele tem feito, eu acho que ele é intermediário também. Eu acho que não vai, não vai, ou vai comprometer, ou vai fazer uma saída de bola perfeita como ele faz, mas assim, não dá pra dizer muito bem no André. Mas se entrar com vontade também, eu acho que vai fazer uma boa partida. Mas eu boto intermediário pro André. John Arias. John Arias, né? John Arias um tempo atrás aí tava fazendo um jogo meio que ruim, o futebol dele, que a gente sabe que tem um excelente futebol. Mas aí nos últimos jogos ele performou bem, fez até gol, então deu confiança pro cara. Eu acho que o John Arias está entrando em alta porque fez gol, participou muito bem dos jogos aí, dos últimos jogos. Não estava jogando bem, mas agora voltou a jogar bem. Então, assim, meu ponto de vista é que o John Arias vai entrar em alta. Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso, pessoal. Já deu Paulo Henrique Ganso, né? Meu ponto de vista aí é que o Paulo Henrique Ganso, ele não vai fazer uma boa partida. Se ele fizer alguma coisa, vai ser alguma assistência, que é ótimo também, mas assim, Paulo Henrique Ganso pra mim já tá em declínio já e ele não vai aparecer muito no jogo. Pra mim, Paulo Henrique Ganso entra em baixa, né, nesse jogo aí. Germancano, faz o L. Germancano, pessoal, como eu já tenho falado em vídeos anteriores, Germancano, todo mundo sabe que ele já tá, né, uma queda de rendimento. Então, assim, pra mim, Germancano sozinho, ali na frente, brigando com os caras, com os defensores do adversário, eu acho que ele não vai performar bem. Então, assim, eu acho que o bom jogo do Germancano vai depender muito aí da dupla que ele fizer, se ele fizer com o John Kennedy, né? Então, assim, Germancano também está intermediário, não está em baixa nem em alta, mas assim, pelo que ele tem apresentado aí de futebol nesse último ano, assim, vai depender muito do John Kennedy, porque senão eu acho que ele não vai chegar a performar bem. Pode ser, a gente pode confiar em Germancano, a gente pode confiar em tudo, mas assim, seguindo o retrospecto, como eu estou te falando, eu acho que o Germancano vai depender do John Kennedy. Então, assim, também boto ele na metade ali. Agora, John Kennedy, jogador, brigador. Eu acho que a única função do John Kennedy é realmente ajudar o Cano aí a deixar ele de frente pro gol, a fazer aí, servir, né, de escape para os adversários aí, os defensores se distrair com ele e deixar o Germancano livre para o Germancano meter o gol e fazer o L dele. Então, assim, John Kennedy é brigador, mas do meu ponto de vista ele perde muitas bolas, ele erra muito na definição das jogadas. Então, assim, também é um jogador assim que não está em alta nem em baixa, né? Mas, assim, é muito importante, mas é um jogador também intermediário ali que nas últimas partidas não mostrou que é tão bom, que está performando, está melhorando a performance ou que está piorando. Então, assim, jogador também intermediário. E agora, o Keno, né? Keno é o jogador. Pessoal, Keno, se a gente for ver nas últimas partidas aí, todo mundo meio que reclamando do Keno. Pô, o Keno não joga mal, não sei o que. Cara, do ponto de vista do Keno, pode até jogar mal, ele pode até, tipo assim, a conclusão das jogadas não ser boa, mas ele é a válvula de escape, cara.
Ele é que bota o time pra frente, tenta dar as rabiscadas dele ali, quando faz boa jogada o time adversário treme. Então assim, por mais que ele não finalize muito bem, que ele não dê assistência para o gols, eu acho que ele é a preocupação aí pro time adversário. Então assim, às vezes o Fluminense está muito lá atrás, ele que joga a bola lá para frente e dá preocupação na área adversária. E pelos últimos jogos, poxa, o Keno tá jogando muito, destruindo. No último jogo que ele entrou, ele fez boa partida, fez gol, assistência. Então assim, Keno tem melhorado muito, tem evoluído muito. Então assim, o jogador aí que eu apostaria as minhas fichas, que seria o jogador baseado no retrospecto, pra mim seria o Keno, galera. Keno, pra mim, jogando muito, representando muito aí pro nosso time. Então assim, eu acho que é ele que, seguindo aí o retrospecto, que vai fazer a excelente partida.